Por que as pessoas têm tanto medo de falar em frente a uma câmera? Essa semana eu estava conversando com uma seguidora e ela me ligou para saber um pouco mais como funcionava o meu trabalho, e ela disse que tinha gostado bastante dos meus conteúdos e que queria começar a fazer também. E aí eu perguntei para ela o porquê de ela ainda não ter começado. E ela disse que ela tinha muita vergonha, que ela era uma pessoa introvertida e que não se via fazendo isso. Mas ao mesmo tempo, enquanto nós estávamos conversando, ela conseguiu falar muito bem sobre o que ela faz e me explicar todas as vantagens do trabalho dela de forma muito clara, onde eu fiquei com esse questionamento de quantas pessoas que são boas no que fazem, mas que perdem espaço para pessoas menos qualificadas que simplesmente decidem começar a falar sobre esse assunto, sobre o que elas fazem. Inclusive a gente entrou até nessa questão porque hoje as empresas que têm um rosto, principalmente quando é o dono da empresa que assume a frente e aparece nos conteúdos, essa empresa ela consegue gerar muito mais conexão com o público. Ela estava dizendo que a maioria das pessoas que são clientes dessa empresa que ela trabalha, por mais que sejam pessoas que são bem-sucedidas e movimentam uma quantia grande de dinheiro, são pessoas que não aparecem nos próprios conteúdos, porque não têm essa habilidade de falar com a câmera, mesmo sendo grandes comunicadores em reuniões ou em conversas cara a cara, pessoalmente. E quando eu comentei com ela que eu também sou uma pessoa extremamente introvertida, ela disse que não parece, por conta dos conteúdos, que parece que eu falo bem. Mas se for parar para ver há mais ou menos um ano atrás, eu nem imaginaria que hoje eu conseguiria estar aqui sentado de frente para a câmera, falando sem um roteiro por vários minutos. Porque eu também era uma pessoa que tinha muita vergonha. Por mais que eu já trabalhasse produzindo vídeo para outras pessoas, eu era sempre a pessoa que dizia que não, eu prefiro ficar do outro lado da câmera. Aparecer na frente da câmera não é para mim. Mas isso não faz muito sentido, principalmente para quem trabalha com audiovisual, porque se nós estamos vendendo para as pessoas a ideia de que é importante que elas apareçam e que elas tenham vídeos para o negócio delas, como que nós não vamos ter? E lá atrás, quando eu me fiz esse questionamento, eu vi que de fato o meu perfil ele parecia um outdoor de outras empresas. Eu só postava os trabalhos que eu fazia e não tinha nada que mostrasse quem eu era. Não tinha as minhas ideias, os meus pensamentos, como eu vejo as coisas, qual era o meu processo para chegar naquele resultado. Eu simplesmente postava os vídeos prontos. E quando eu parei para analisar isso, eu via que nos comentários era sempre elogiando a empresa que eu tinha feito o material. Por exemplo, se era uma barbearia, elogiando o espaço da barbearia, o corte de cabelo, ou no caso, se era uma empresa de alimentos, falando que queria experimentar aquela comida. E eu percebi que, realmente, o meu perfil estava fazendo apenas propaganda para outras pessoas, e nada que mostrasse o que eu faço. Por mais que fossem os vídeos que eu fiz, dificilmente as pessoas que não trabalham com audiovisual vão reparar na edição que tu fez, ou o ângulo que tu filmou. Geralmente é o resultado final que importa. Então, a partir disso, eu comecei a entender que era importante eu também estar do outro lado da câmera e falando um pouco mais sobre isso. E claro que no começo foi muito difícil, porque como eu comentei, de fato eu sou uma pessoa bem introvertida, tenho bastante dificuldade de interagir com pessoas que eu não conheço, mas isso também foi algo que fez eu pensar que a criação de conteúdo podia ser uma solução, porque apesar de, ao mesmo tempo que eu estaria sozinho no meu quarto, gravando com o celular ou com a câmera, eu também poderia estar me comunicando com inúmeras pessoas, caso esses vídeos tivessem um bom alcance. E por algum motivo, isso fez eu ficar um pouco mais tranquilo, porque por mais que eu soubesse que poderiam muitas pessoas ver aquele vídeo, ainda assim, na hora que eu estava gravando ele, era só eu e a câmera. E claro que
no início, assim como qualquer outra coisa que a gente faz, é mais complicado. Então, se olhar os meus primeiros vídeos, são terríveis, comparando com a forma que eu me comunico hoje, que eu sei que ainda pode melhorar muito, mas eu vejo a evolução. Por isso até que eu comecei a fazer esses vídeos aqui para o YouTube, nesse formato onde eu só ligo a câmera e falo, justamente porque eu vejo que é importante a gente praticar isso de alguma forma. Mas esse assunto começou quando ela falou essa questão de conhecer vários empresários que não faziam o próprio conteúdo. E aí eu lembrei de uma situação onde uma empresa lá de Florianópolis me contratou porque o funcionário que eles tinham e que fazia todos os vídeos para a rede social e o site deles saiu da empresa e o funcionário simplesmente pediu para que tirassem todos os vídeos que ele aparecia do ar. E aí a empresa, por não ter feito um contrato prévio pedindo autorização da imagem desse funcionário, ela simplesmente teve que apagar todos esses conteúdos e aí ela me contratou para eu regravar esses vídeos que eles tinham antes e tiveram que apagar. Então pensa só o prejuízo que foi para eles. Não só financeiro, mas todo o alcance que eles tinham tido com aqueles vídeos e também porque, querendo ou não, aquele funcionário acabou sendo um rosto da empresa. E quando tu faz uma mudança nesse sentido, acaba estranhando um pouco as pessoas que assistem. Por isso que eu vejo que é tão importante o dono da empresa ele estar presente de alguma forma. Por mais que ele não vá aparecer em todos os conteúdos, as pessoas saberem quem está por trás é muito importante. Tanto para criar essa conexão com quem é o dono, mas também para humanizar um pouco a marca. E aí eu até usei o exemplo aqui de Santa Catarina, que é da Havan, onde por mais que o dono da empresa seja muito rico já, ainda assim ele faz questão de aparecer nos conteúdos e nas propagandas, porque ele entendeu que dessa forma ele consegue se comunicar mais com o público e vender ainda mais. Por mais que ele ainda tenha conteúdos que ele não aparece, ele faz questão de aparecer em outros, porque ele entendeu essa importância. E ela me perguntou o que eu achava que seria melhor para ela começar, e aí eu falei para ela que a melhor forma de começar era com pequenas exposições diárias, que seria, em primeiro momento, os stories mesmo do Instagram, que ficam disponíveis só por 24 horas e depois somem. Então, por mais que tu não fale muito bem ou ache estranho no começo, é algo que depois de 24 horas sumiu. Ou se tu quiser, tu até pode apagar antes. Mas que é importante tu ter esse primeiro contato e com a maior frequência possível, porque é isso que vai criando uma casca e fazendo tu perceber que não é tão difícil assim. Apesar de no começo tu se preocupar mais com o que os outros vão pensar e achar que tu é ruim naquilo, muitas vezes as pessoas nem estão prestando atenção nisso. Então é muito mais algo da nossa cabeça mesmo do que propriamente sermos bom ou não naquilo. Mas que de qualquer forma, se tu pensa em trabalhar de alguma forma com a internet, vender os teus serviços ou os teus produtos, em algum momento tu vai precisar criar mídia para atrair pessoas para o teu negócio. E a melhor forma de fazer isso é através de vídeos, principalmente onde tu apareça. E é claro que tu pode intercalar isso com conteúdos escritos ou de outros formatos, mas que ainda assim é importante que tu apareça e fale, porque mesmo que empresas que teoricamente não tem ninguém que seja a cara da empresa consiga vender, empresas que têm uma pessoa por trás que aparece e fala em nome da empresa, isso gera muito mais conexão. E aí também sempre penso no exemplo da Bombril, que na época das propagandas tinha aquele rapaz que sempre aparecia nas propagandas, e isso gerou uma conexão com o público porque humanizou a marca de certa forma, e ele virou realmente a cara da marca. Assim como tinha com a Casas Bahia e outras marcas por aí. Mas ainda assim, dessa forma, as empresas elas ficam presas, entre aspas, a uma pessoa, que pode ser um funcionário ou uma pessoa que elas contrataram para fazer esse papel, e não que isso seja ruim. E eu vejo que isso é muito importante
porque assim tu não precisa depender de outras pessoas, além do fato de que ninguém vai fazer algo tão bem feito e com tanta vontade quanto você faria, se o negócio é seu. E é claro que, inicialmente, um profissional ele vai falar melhor do que tu. E eu não acho que seja errado você ter alguém que faça isso. Mas ainda assim, é importante que você comece a pensar nisso a longo prazo, para que em algum momento você tenha essa habilidade e consiga você mesmo exercer esse papel. Por mais que ainda tenha alguém que vai te ajudar a escrever o roteiro, fazer as gravações e todo o restante, você estar ali aparecendo e falando em nome do seu negócio faz muita diferença, porque dessa forma tu está criando a tua marca pessoal, tu está fortalecendo ela. E as pessoas que conseguem ter uma marca pessoal forte, futuramente, caso elas saiam da empresa que ela está hoje, por algum motivo, elas conseguem ter uma comunidade que acompanha e gosta dela por quem ela é, e não só pelo produto ou serviço que ela vende. Então, de certa forma, se essa pessoa futuramente ela começar a trabalhar com outra coisa, ainda assim vão ter pessoas que vão querer comprar dela, vão fazer questão de comprar o que ela está oferecendo, porque é ela em si. Não tem tanto a ver com o produto, e sim com a conexão que ele criou com as pessoas. E se hoje tu tem dificuldade em ligar a câmera e falar alguma coisa, não te preocupa, que todas as pessoas que gravam vídeos também passaram por isso em algum momento. É normal e faz parte do processo. Mas o que vai realmente fazer com que tu consiga ser um bom comunicador e consiga se expressar bem nos seus vídeos é realmente fazer com a maior frequência que tu conseguir. E pensa assim, se você grava um vídeo por semana, em um ano você tem um resultado específico. Agora, se você gravar 3 vezes na mesma semana, esse resultado ele vai ser muito antecipado. Ou seja, você vai evoluir mais rápido. Eu ouvi uma frase uma vez que é: a intensidade distorce o tempo, que é justamente isso. Se você fizer com mais frequência, antes você se torna bom naquilo. Então começa com os stories, começa com vídeos curtos, não precisa tentar já começar fazendo vídeos de 20 minutos para o YouTube. Faz vídeos pequenos, posta nos stories, depois posta nos Reels, e assim vai indo, aos poucos, até tu ir pegando confiança. Porque ao longo do tempo tu percebe muito do que tu acha que é ruim é uma crítica pessoal que tu mesmo tem, porque você fica reparando nos defeitos e o que poderia ser melhor. Quem tá vendo de fora, muitas vezes nem percebe isso. Mas isso é algo que tu só entende com o tempo. Depois que você já tá há algum tempo criando conteúdo e percebe essas coisas. Comigo aconteceu assim também. E além da minha própria experiência, eu posso dizer pelos meus clientes também, que eu consigo ver nitidamente a evolução deles quando a gente inicia um projeto, nos primeiros vídeos, para os vídeos que a gente faz depois de 3 ou 6 meses. É nítida a diferença. Por mais que ele não soubesse nada no início, nunca tivesse gravado um vídeo, por gravar com frequência, ele começa a melhorar ao longo do tempo. Sem falar que vai ficando mais fácil. Porque hoje, talvez, para ti pegar o celular e gravar é algo absurdo. Mas com o tempo vai se tornando algo normal. Algum tempo atrás eu jamais imaginaria que eu ia pegar o meu celular e ia gravar um stories na rua. Hoje, se necessário, eu faço isso dentro do mercado, caminhando, sem problema nenhum. E é claro que eu não estou dizendo para tu já começar fazendo isso, mas é para ficar claro que se tu fizer isso todos os dias, ou com a maior frequência que tu conseguir, com o tempo, tu também vai sentir que é mais natural e que não é algo de outro mundo. Até porque quem tá vendo você gravar ali não sabe se tu tem 1000 seguidores ou 1 milhão. Então as pessoas não estão muito preocupadas se tu tá passando vergonha ou não, nem nada nesse sentido. Até porque é cada vez mais comum as pessoas trabalharem com a internet. Então gravar vídeos é algo que está cada vez mais normal. E eu vejo que tem muitas pessoas boas perdendo espaço para profissionais que são piores, mas porque eles simplesmente começaram a gravar vídeos e ganhar visibilidade. Enquanto profissionais que são excelentes estão perdendo espaço porque têm vergonha de começar a falar sobre o que eles dominam, sobre o assunto que eles sabem muito. E se esse é o teu caso, se tu é um profissional que entende e tem experiência na tua área, mas não sabe como comunicar isso
através dos seus conteúdos, eu vou te recomendar o SEC, que é o meu produto digital, onde eu te ensino como começar a criar os seus conteúdos, desde a estrutura que tu precisa para um roteiro, desde os formatos que tu pode usar para começar a testar conteúdos diferentes no teu perfil, até encontrar o que fique melhor para ti, inclusive com conteúdos que tu não necessariamente precisa começar falando já de frente para a câmera. Tu pode fazer conteúdos narrados, onde tu só vai usar a tua voz e algumas imagens tuas que não necessariamente foram gravadas na hora. Por exemplo, você gravar pequenos takes do seu dia com o celular mesmo, e depois você só juntar esses vídeos e fazer uma narração por cima, contando uma história, com um roteiro pronto. Esse é um formato que eu usei muito no começo, quando eu ainda tinha vergonha de aparecer de frente para a câmera falando, e funcionou bem para mim. Assim como te ajudar a criar um cronograma e uma estrutura onde você tem a organização necessária para poder criar os seus conteúdos, ou caso você tenha interesse em algo mais personalizado, eu também tenho as minhas consultorias, onde eu vou entender melhor qual é o seu objetivo para o seu perfil, para suas redes sociais ou da sua empresa, e vou te direcionar a qual caminho você deve seguir e como fazer isso da melhor forma possível. Desde a forma que você vai gravar, como você vai montar os seus roteiros, arrumar a bio do seu Instagram e deixar ele organizado para quando as pessoas chegarem até o teu perfil, elas saberem exatamente o que tu faz e conseguir tirar algumas dúvidas que elas possam vir a ter, desde os destaques que tu vai deixar, quais posts fixados, o que tu deve escrever na bio e no próprio nome, porque tudo isso faz diferença e ajuda na sua comunicação. Você deixar tudo isso mais claro e sem confusão para quando o cliente chegar até você, isso também facilita demais e aumenta a chance de conversão desse novo seguidor virar um novo cliente. Eu vou deixar os links do SEC e da consultoria aqui na descrição do vídeo, e caso você já tenha começado a criar conteúdos, eu vou deixar um vídeo aqui que fala sobre bloqueio criativo e conteúdo autêntico, que também pode te ajudar a resolver alguns problemas que podem surgir durante o trajeto da criação de conteúdo para quem está começando. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.